Você foi enganado, não apenas por romances brilhantes, não apenas pela enxurrada interminável de canções de amor e comédias de Hollywood, mas por algo ainda mais insidioso, seus próprios instintos. Desde a infância foi-lhe dito que as mulheres são ternas, acolhedoras e altruístas, que seu amor é incondicional, seus corações incapazes de corrupção. Mas e se essa imagem nunca foi real? E se por baixo do véu da inocência reside algo mais antigo, mais sombrio e muito mais calculista? Carl Gustav Jung, o homem que passou a vida mapeando os labirintos mais sombrios da psique humana, descobriu uma verdade tão inquietante que até ele hesitou em colocá-la em palavras. Ele viu, não a imagem angelical que a sociedade pinta, mas a sombra, uma força primordial que existe dentro de cada mulher, uma força projetada para a sobrevivência, adaptação e manipulação. A maioria dos homens nunca a vê, até que seja tarde demais. Reflita bem. Você já conheceu uma mulher que parecia pura, devotada, quase dolorosamente vulnerável, apenas para se transformar em alguém fria, distante ou até cruel quando você mais precisava dela? Você disse a si mesmo que foi acaso, falta de comunicação ou talvez sua culpa, mas Jung lhe diria outra coisa. Você encontrou a sombra, o eu oculto que ela tem disfarçado não só de você mas de si mesma. É nesses momentos de contradição, a mulher que jura devoção eterna um dia e murcha na indiferença no dia seguinte, que a máscara escorrega. Ela reescreve a história, colocando você como o vilão em uma peça que você nem sabia que estava encenando. As lágrimas, a ternura, a devoção, tudo parte de uma performance que ela mesma acredita, porque a natureza exige que ela acredite. As notas particulares de Jung cortam a ilusão. A persona feminina é uma obra-prima de engano, não porque as mulheres sejam mentirosas, mas porque a natureza exige isso. Aqui reside a primeira verdade brutal. As mulheres não escolhem conscientemente enganar. Elas são construídas para isso. A evolução não as projetou para conquistar em batalha aberta, mas para navegar pela psicologia, para sobreviver dominando formas mais sutis de poder. É por isso que Jung insiste, o amor de uma mulher raramente é o presente incondicional que os poetas cantam. É, antes, uma transação, uma negociação antiga, onde seu valor é determinado, não por quem você é, mas pelo que você pode fornecer. E aqui é onde a filosofia entra. Schopenhauer escreveu certa vez que o amor não é nada além do truque da natureza, um ardil para unir homens e mulheres para que a espécie possa continuar. As descobertas de Jung afiam essa lâmina. Para as mulheres, a sobrevivência sempre exigiu uma certa arte na dissimulação. Sua ternura é real, mas não é pura. Seu afeto é genuíno, mas é condicional. Isso não é misoginia, é sobrevivência. E negá-lo é andar às cegas em um campo de batalha onde as regras estão ocultas de você. No momento em que você percebe que está jogando um jogo, o jogo já foi perdido. O amor, como lhe ensinaram, deve ser sagrado, algo eterno, inabalável, imune aos cálculos de sobrevivência. No entanto, Jung desmantelou essa ilusão com precisão impiedosa. O que chamamos de amor é muitas vezes nada mais do que um contrato escrito em tinta invisível, um acordo onde o valor de um homem é pesado contra sua utilidade. Não é poesia, é negociação. É aqui que os homens caem no que Jung chamou de armadilha do tema, o erro fatal de projetar seus anseios mais profundos nas mulheres. Um homem encontra ternura, suavidade, fragilidade e confunde-as com profundidade. Ele vê devoção e a confunde com permanência. Ele interpreta uma performance cuidadosamente construída como uma verdade eterna, mas o que ele realmente vê é seu próprio desejo refletido de volta para ele. Pense nisto. Quando você era forte, ela refletia devoção. Quando você vacilava, seu calor recuava. Quando você se mantinha firme, ela irradiava admiração. Quando você mostrava fraqueza, ela se tornava indiferente. O castigo não era barulhento, era silêncio, retirada, a ausência gélida do afeto que um dia o afogou. Como um reino privado de água, você implorava pelo retorno de algo que nunca foi seu em primeiro lugar. Isso não é crueldade, é instinto, uma performance tão antiga quanto a civilização, ensaiada tão profundamente que ela mesma acredita no roteiro. Desde Helena de Troia, cuja beleza derrubou impérios, até as incontáveis rainhas que preservaram dinastias,
não pela espada, mas pela máscara de devoção. A história sussurra a mesma verdade. O que você ama em uma mulher pode ser nada mais do que um reflexo cuidadosamente ajustado para mantê-lo investido. E aqui começa o verdadeiro horror, não na ilusão em si, mas em seu propósito. Por que a máscara deve existir? Porque o amor deve vestir as roupas da transação. Porque a sobrevivência nunca foi sobre a verdade, sempre foi sobre a adaptação. A natureza é indiferente aos seus sentimentos, ela só se importa com quem resiste. Então, farei uma pergunta que pode cortar mais fundo do que você espera. Você já foi verdadeiramente amado por quem você é? Ou você só foi valorizado pelo que você oferece, a estabilidade que você pode construir, o abrigo que você pode proporcionar, as batalhas que você pode lutar em nome dela? Quando Jung examinou esse padrão, ele lhe deu um nome: o barganha maternal. Em sua essência reside uma verdade inquietante. As mulheres são programadas para avaliar o valor de um homem, tanto genético quanto social, e ajustar sua lealdade de acordo. Não é ódio nem malícia, é biologia. Pense nos momentos em que a vida o desnudou. Você perdeu um emprego, você admitiu medo, você revelou fraqueza, a devoção dela se aprofundou, ou seu respeito começou a diminuir? Quando sua força vacilou, ela se aproximou ou se retraiu atrás de um muro de silêncio? Não são acidentes, são as engrenagens de uma máquina antiga moendo sob a superfície de cada relacionamento. A evolução nunca recompensou o sentimento. Por milhares de anos, uma mulher que escolheu o amor em vez da sobrevivência frequentemente perecia, e sua linhagem com ela. Aquelas que resistiram foram as que puderam recalibrar seus afetos para se alinhar com recursos, proteção e potencial. A mulher que sobreviveu não foi a mais amorosa, mas a mais adaptável. Esse padrão ainda governa o desejo hoje, embora envolto na linguagem do romance. É por isso que os homens sentem o contrato invisível em todo relacionamento. Os olhos dela se iluminam quando você tem sucesso e escurecem quando você falha. O amor dela se expande quando sua utilidade aumenta e se contrai quando diminui. Você sente isso, mas não consegue nomeá-lo. Então você chama de perder a atração, ou pior, deixar de amar. Jung o chamou por seu verdadeiro nome, sobrevivência disfarçada de afeto. E aqui reside o corte mais brutal. Ela nem sabe que está fazendo isso, assim como você não escolhe conscientemente ser estimulado pela juventude, pela fertilidade, pela beleza. Ela não escolhe recuar diante da fraqueza. Está codificado, gravado na medula do seu ser. Quando ela sussurra: "Não sei por que me sinto assim", acredite nela, porque ela realmente não sabe. O roteiro foi escrito muito antes de vocês dois nascerem, e uma vez que você vê isso, todo o término, toda a retirada fria, toda a confissão súbita de "eu simplesmente não sinto mais o mesmo", assume uma clareza aterrorizante. A afirmação mais controversa de Jung surge aqui, e não é para os fracos de coração. Ele descreveu as mulheres como predadoras inconscientes, não porque sejam maliciosas, mas porque a sobrevivência o exigia. Na natureza, a leoa espreita não por crueldade, mas por necessidade. Assim também o instinto feminino avalia, extrai e, quando necessário, sai. Esta é a lei da hipergamia, o impulso implacável de garantir o parceiro mais forte disponível. A cultura moderna o veste com linguagem romântica, mas a natureza pouco se importa com o romance. Ela exige eficiência, mesmo ao custo de uma carnificina emocional. É por isso que uma mulher pode se apaixonar pelo seu potencial, apenas para puni-lo no momento em que você falha em incorporá-lo. Ela anseia por sua força, mas atesta criando o caos. Ela pede vulnerabilidade, mas recua no instante em que você a revela. Os homens chamam isso de hipocrisia. Jung chamou de sobrevivência. Não é traição, é instinto. E uma vez que você o reconhece, você vê o padrão em toda parte, na retirada súbita de afeto, nas tempestades emocionais imprevisíveis, na forma como o "para sempre" pode desaparecer da noite para o dia. Mas aqui está a revelação mais sombria. Por trás desse impulso reside um medo mais profundo do que a solidão. É o terror de ser vista, porque uma vez que a máscara cai, uma vez que sua sombra é exposta, ela perde a ilusão que construiu não apenas para você, mas para si mesma. Esta é a guerra das sombras, a batalha invisível que se trava dentro dela, entre quem ela finge ser e o que ela realmente é.
A persona doce que ela projeta, a máscara gentil que ela usa, está em combate com um eu mais sombrio que sussurra sobre cálculo, medo e fome. E aqui reside o paradoxo. Ela também está perdendo essa batalha. Pense na mulher mais manipuladora que você já conheceu. Ela estava tramando como uma vilã de romance, torcendo o bigode, rindo da sua queda? Não. As mulheres mais perigosas são aquelas que acreditam em suas próprias ilusões. Quando ela diz, eu só quero honestidade, mesmo enquanto o pune por dá-la, ela acredita nisso. Quando ela insiste, não estou brava, mesmo enquanto seu silêncio o estrangula, ela também acredita nisso. Isso não é engano, é instinto. Jung observou que as mulheres raramente controlam os homens pela força bruta. Em vez disso, elas usam algo muito mais sutil, a alquimia emocional. Elas pegam suas forças e as distorcem até que sirvam à sua sombra. Sua responsabilidade se torna a irresponsabilidade dela. Sua devoção se torna o teatro de crise dela. Quanto mais você trabalha para protegê-la, mais ela fabrica tempestades para testar a fortaleza que você construiu. Isso é o que Jung chamou de armadilha do mártir. A sombra de uma mulher não prospera na paz. Ela precisa do caos. Se você é estável, ela deve desestabilizar. Se você é confiante, ela deve testar. Não porque ela conscientemente deseja prejudicá-lo, mas porque seu inconsciente anseia por provas de que você pode sobreviver à escuridão dela. E aqui reside o paradoxo arrepiante. Quanto mais doce a mulher parece, mais mortal sua sombra geralmente é. As notas clínicas de Jung transbordam de relatos de esposas que pareciam perfeitas, gentis, fiéis, infinitamente pacientes, mas que secretamente sabotavam seus maridos. Não através de uma traição barulhenta, mas através do veneno silencioso da impotência estratégica, a enxaqueca que só atacava nos dias de seu triunfo, a depressão súbita que desaparecia no momento em que sua atenção mudava, o ciclo interminável de fragilidade que exigia sua força, não uma vez, mas de novo e de novo, até que ele estivesse exausto. Não confunda isso com conspiração. Não é um esquema escrito em pergaminho, mas um reflexo de sobrevivência mais antigo que a civilização. Quando uma mulher suspira, não sei por que sou assim, ela está dizendo a verdade. Sua sombra age através dela, assim como seu desejo por sua beleza age através de você. Mas se isso parece sem esperança, saiba que Jung não parou no diagnóstico. Ele descobriu algo ainda mais sombrio, a arma escondida à vista de todos, a única força que pode virar a guerra com a sombra feminina a favor de um homem. E uma vez que você a aprender, nunca mais temerá a natureza feminina. Para a maioria dos homens, as revelações que você ouviu até agora são suficientes para deixá-los desolados, ressentidos, amargos ou pior, escravizados ao desespero. Mas Jung não desmascarou a natureza feminina para gerar fraqueza. Ele o fez para armar os homens, porque há uma maneira de enfrentar a sombra, não com submissão ou raiva, mas com maestria. A primeira lei é esta: torne-se o espelho dela. As mulheres não mudam quando são repreendidas, elas mudam quando confrontadas com consequências que não podem dobrar. Quando ela cria o caos, você deve ficar imóvel. Quando ela se faz de vítima, você deve se tornar indiferente. Quando ela o testa, você deve se elevar além do alcance. Isso não é crueldade, é física. Assim como a luz se curva em torno de um buraco negro, a natureza feminina se curva em torno da resolução masculina que não pode ser movida. A segunda lei: não terceirize nada, nunca entregue seu oxigênio emocional, nem a aprovação dela, nem ao afeto dela, nem mesmo a presença dela. No momento em que você a torna sua terapeuta, sua bússola, sua âncora, ela precisa sufocá-lo para sobreviver. É por isso que incontáveis homens modernos são escravos, implorando por migalhas de desejo, pedindo permissão para liderar, negociando atração que deveria ter sido acesa, não barganhada. A solução é antiga. Cultive uma alma tão rica que a atenção dela se torne um luxo, não uma necessidade. A terceira e última lei é a mais proibida. Use sua própria sombra como arma. O poder de um homem não vem de negar sua escuridão, mas de integrá-la. Aquela raiva que você suprime, transforme-a em disciplina. Aquela luxúria que você esconde, transmute-a em criatividade. Aquele medo da solidão, queime-o em autossuficiência. As mulheres não temem homens legais, elas temem homens completos.
Homens integrados, homens cujas sombras são aliadas, não inimigas. Por séculos esse conhecimento foi reservado para reis, guerreiros e filósofos que caminhavam muito perto do fogo. Hoje é seu, e a questão não é mais se você vai usá-lo, mas quando. Porque o mundo não precisa de homens domesticados, nem de homens cruéis, nem de homens quebrados. Ele precisa de homens perigosos, homens que não podem ser controlados, homens que veem a sombra e a empunham. Você agora viu a verdade. O único passo que resta é vivê-la.